Certo, pessoal, vamos continuar aqui. Então, nós vimos anteriormente essa questão, né, do arranjo Wiener ou Wiener, né? Muita gente fala aí, eu não sei qual a pronúncia correta, eu chamo de Wiener. E aqui nós temos esses cuidados relacionados à linha de potencial. Mas vamos nos aprofundar ainda mais nesse arranjo, nessa metodologia para medição da resistividade com quatro artes, tá? Então, na hora que você for comprar um termômetro, eu indico sempre, cara, você tentar comprar um termômetro de quatro artes. Por quê? O termômetro de quatro artes, ele já faz medição de queda de potencial para três artes. Então aí você já tem um termômetro que faz as duas coisas. Se você começa a comprar um termômetro somente de três artes, quando você for fazer aqui um serviço que tenha que ter ali a resistividade do solo, você vai ter que comprar outro termômetro ou você vai ter que alugar esse equipamento. Então, se puder ali investir, invista em um equipamento que tenha quatro artes por conta dessa questão. É, então, o arranjo Wiener, né, o Wiener, basicamente é isso, tá, pessoal? Eu só tenho que tomar cuidado com duas coisas principais no método Wiener. Primeiro, eu vou ter aqui meu eletrodo de injeção de corrente e como se fosse um eletrodo de retorno dessa corrente que vai fluir. Então, C1 e C2 tem que estar nas pontas. E aí eu tenho P1 e P2 que vão estar localizados aqui no centro, e nesse centro ele vai ali captar esse potencial. Então eu tenho a injeção de corrente potencial e com isso eu vou criar, ter o valor da minha resistência que vai aparecer aqui. Outra coisa, geralmente os ensaios começam com 1 metro, ou seja, 1 metro de distância entre cada haste, 1 metro, 1 metro, 1 metro, e depois eu vou para 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 16 e 32, 32, 32, se for o caso. Ou seja, quando eu for trabalhar 32 metros, eu vou ali para quase 100 metros de laço, né, de lance. Então eu tenho que ver também qual é o cabo do meu equipamento, se eu posso aumentar esse condutor, qual é a influência que isso vai gerar na minha análise. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então, basicamente isso aqui. O aparelho, através da sua fonte interna, faz circular uma corrente elétrica entre os eletrodos C1 e C2, e as duas hastes internas P1 e P2 processam internamente as medidas. Assim, o aparelho processa internamente e indica na leitura o valor de resistência elétrica. Verifiquem no manual do equipamento de vocês se o valor que ele mostra é um valor relacionado à resistividade ou à resistência. Geralmente o valor que ele mostra é de resistência, e aí você vai pegar esse valor de resistência e jogar em uma outra fórmula. A gente tem essa fórmula básica, mas geralmente a gente joga numa fórmula mais avançada. Outra coisa aqui é com relação à profundidade dos eletrodos que eu vou colocar. Geralmente a gente crava de 20 a 40 centímetros na profundidade do solo. Porém, tem uma regra aqui que gera um pouco de dor de cabeça, e aí você tem que testar em campo. Eu sugiro que você teste em campo, tá? Qual é que é essa regra aqui? Quando eu vou avaliar essa questão olha só, essa aqui é outra fórmula, tá? Eu tenho essa fórmula aqui, que é a minha fórmula mais completa, tá? Quando as distâncias são... Quando eu quero ter uma precisão maior. Eu tenho essa fórmula que é uma fórmula mais básica. Que fórmula é essa, Paulo? É a fórmula da resistividade, tá? Para eu calcular o valor da resistividade, eu pego aqui a relação tensão por corrente. Ou seja, esse V barra I nada mais é do que o valor de resistência que vai aparecer aqui no seu equipamento. E aí você pode também utilizar a fórmula mais completa. Eu gosto de utilizar a fórmula mais completa porque ela me dá maior certeza, e ela vai ser relacionada principalmente com a A, que é a distância entre as hastes, e o B, que é a profundidade do eletrodo que você colocou. Ou seja, você está colocando o eletrodo com uma profundidade de 20 centímetros, você vem e coloca aqui 20 centímetros. Você está colocando a profundidade de 1 metro, você vem e coloca 1 metro na profundidade do seu eletrodo
e no A é a distância entre as hastes. Então verifiquem qual você pode usar. Vai depender do caso, tá, pessoal? Em alguns casos eu posso ir direto aqui para o meu cálculo padrão, ou em outros casos eu preciso fazer análise aqui com relação ao eletrodo, a profundidade do eletrodo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa importante aqui, ó. Esse equipamento ele mede resistência, não resistividade. Ele, da Strum ou qualquer outro elemento. Isso aqui é da Megabrás, mas você pode utilizar, por exemplo, um Strum ou outro, um Fluke, qualquer outro equipamento. Só tem que verificar no manual qual é o valor que ele vai te dar. O equipamento basicamente só vai te dar resistividade se você puder colocar nele e setar o valor da distância. Então, se você tem o valor da distância aqui, qual é o valor da distância entre as hastes? 2 metros, e aí ele já te dá resistividade. Se não, ele não está te dando, tá? Tome cuidado com isso. E aí, qual que é que você pode utilizar aqui? Na prática, são usados 4 eletrodos localizados em uma linha reta com intervalos de A, né? Ou seja, 1, 2, 4, sempre com potência 2. 1, 2, 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado vai ser 16, né? Você pode ir para o 8 aí. Na verdade, é base 2, né? 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta potência, e aí você vai aumentando. Enterrados a uma profundidade que não exceda 10% de A. O que seria 10% de A? Vamos imaginar que eu tenho aqui a minha primeira distância é 1 metro. 10% de 1 metro é 10 centímetros, tá? E aí, quando eu tenho 10 centímetros, quando eu coloco só 10 centímetros da minha haste, eu provavelmente não vou ter uma medição muito bacana, tá bom? E olha o que acontece, ó. Quando B for menor ou igual a 10% de A, a equação se torna a equação 7. Ou seja, esse 2π vezes A vezes R. Ou seja, quando você colocar a haste a uma profundidade que seja 10% da distância entre elas, ou 10% ou menor que isso, eu posso já simplificar para o meu cálculo aqui. Ou seja, esse valor da minha resistência que vai aparecer no meu equipamento, eu só faço jogar nessa fórmula aqui, ó, 2π vezes o A, que é a distância, 1 metro, vezes o R, por exemplo. Só se a minha profundidade for 10% da distância entre os eletrodos. Isso daí, pessoal, só vai acontecer quando eu tiver ali distâncias maiores que 4 metros. De 4 metros em diante, você vai fazer isso. Mas se não for o caso, você tem que levar em consideração ali essa fórmula padrão. O que eu uso, pessoal? Mesmo sendo 1 metro, a gente coloca aqui pelo menos 30 a 40 centímetros de profundidade. Então, como eu tenho 40 centímetros, eu tenho 1 metro, 40 centímetros é 40% de 1 metro. Então, eu não me enquadro nessa regra de B menor que 10% de A, entendeu? Eu não enquadro, porque o meu B é igual a 40% de A, então eu não posso usar essa fórmula simplificada. Então eu sou obrigado a usar a fórmula mais completa, que na verdade, pessoal, é só uma fórmulazinha que você consegue organizar. Eu sempre uso essa fórmula aqui, tá? E é por isso que a gente tenta colocar na planilha essa fórmula tradicional, porque aí você não se preocupa tanto com a profundidade. Você tem que saber, então eu adoto uma profundidade padrão de 40 centímetros para todas as minhas medições. Então você pega 40 centímetros, 0,4 metros, coloca aqui, e aí para cada distância você vai ter o seu valor. Então por isso que é importante você determinar qual é a profundidade. Eu gosto de trabalhar com 40 centímetros de profundidade, tá? Pelo menos é o que eu verifico ali, mas você pode diminuir ou aumentar. A ideia é, quanto mais próximo as hastes estiverem, por exemplo, para o espaçamento de 1 metro, para espaçamento de até 2 metros, você pode utilizar 15, 20 centímetros. Mas para espaçamentos maiores, 4 metros entre as hastes, 8, o ideal é que você coloque uma profundidade de pelo menos 40 centímetros ali, ou até mais, dependendo do caso.
Tá, pessoal? Então, é só esse cuidado que você tem que ter. Eu não fico batendo cabeça com isso, não. Eu não fico batendo cabeça com isso, não. Eu bato cabeça com essa fórmula aqui, tá bom? Então, só toma cuidado com isso daí. O que mais que a gente tem que analisar aqui nesse ponto? Deixa eu só verificar aqui na minha cola. Outra coisa importante desse método, fora ali a questão de espaçamento, então, revisando, o valor da resistência que aparecer aqui, você joga nessa fórmula maior, levando em consideração que a sua profundidade vai ser a mesma para todas as medições. Por exemplo, profundidade de 40 centímetros para todas. Então, eu jogo nessa fórmula para que ela já faz essa compensação aí. Número de localização das linhas. Lembrando que todo esse material eu estou tirando da NBR 7117 de 2012, o material mais avançado e atualizado que você tem normativamente. Então eu tenho aqui, por exemplo, dependendo da minha área do terreno, eu vou ter o número mínimo de linhas de medição. Mas não quer dizer que o número mínimo é o que eu vou seguir, eu posso seguir mais, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, se meu terreno que eu estou fazendo a medição, meu terreno de medição, a minha área ali que eu vou utilizar, tiver uma área menor que 1000 metros, tá? Se for menor que 1000 metros, eu só preciso de pelo menos ali duas linhas de medição. Como assim duas linhas de medição? Isso aqui são linhas de medição, pessoal. Essa linha de medição aqui e essa linha de medição. Então eu tenho, por exemplo, A e B. A e B, duas linhas. Isso para um terreno. Então você vai calcular. Por exemplo, se eu tiver um terreno que é 50 por 50, 50 por 50 já vai me dar ali 2.500 metros, né? 2.500 metros, 50 por 50. Então, se é 2.500 metros quadrados, eu já vou me enquadrar nessa terceira aqui, ó, 2.500 metros quadrados, eu vou precisar de 4 linhas de medição. Então, 4 linhas de medição, eu vou para a figura 11C. Figura 11C é essa, então eu vou fazer esse arranjo. Eu vou fazer o A, o B, o C e o D. Entendeu? Então, primeiramente, você tem que verificar qual é a área do seu terreno. E aí você vai ver o número mínimo de medições. E aí você vai enquadrar. Dependendo da área, você vai ver qual é o intervalo e qual é a figura que vai ser necessário você fazer. Lembrando que, dependendo do caso, você tem que fazer várias análises. Ah, mas se meu terreno é menor que 1000 metros quadrados e eu só vou fazer essas duas medições? Não, isso aqui é o mínimo que a norma pede. Dependendo do caso, se você vê que os valores estão variando muito, então uma disparidade muito grande, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, fazer aumentar mais um pouco, A, B, aí você faz uma medição aqui, ó, C, D, por exemplo. Faz uma medição aqui, ó, CD, e aí você tem mais linhas sendo analisadas, e quanto maior a quantidade de linhas, quanto mais você complementa o seu terreno, melhor vai ser o seu resultado, melhor vai ser a sua resistividade média, né, por distanciamento. Porque primeiro, para A, por exemplo, para A eu vou começar na linha A, então eu vou começar com 1 metro de distância em A, depois 2 metros de distância entre os eletrodos, depois 3 metros, 4 metros. Tá? Então você vai fazer 3, 4 medições em A, depois em B, mais 4 medições. E aí, quanto maior a quantidade de linhas, maior a quantidade de medições. Aí você pode passar o dia todo ali, ou 2 dias fazendo a medição. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Na grande maioria dos casos, para malhas de aterramento de pequeno porte, elas sempre estão enquadradas ali numa área de terreno menor que 1000 metros. Então, basicamente, você vai trabalhar muito com esse tipo de arranjo aqui, tá? De duas linhas. E aí você faz ali, marca o ponto central e faz. Não se preocupe que na parte prática do curso, ainda nesse módulo aqui, nós vamos ter a parte prática, eu vou ensinar como faz na hora lá. E você vai ver que não é difícil. Beleza? Então, basicamente, esse é o que é mais comum, certo, pessoal? Então, vou finalizar aqui a aula e a gente vai voltar na próxima aula para falar sobre metodologias, cuidados na medição, algumas coisas que você tem que fazer, né, quando você tem desvios muito elevados. Eu vou mostrar para vocês e também vamos falar, por exemplo, das curvas, tá? Estratificação, como é que funciona.
Beleza? Então vou continuar aqui e aí a gente volta na próxima aula. Tchau, tchau.